Meus amigos, muito obrigado por ter vocês aqui com a gente. A gente, já é a segunda vez que eu apareço aqui, fui convidado, graças a Deus fui convidado novamente. Então eu vou ter o prazer de apresentar e participar desse vídeo, né, em que o seu Gerson vai expor um pouquinho das opiniões, das constatações que ele está tendo diante desse cenário de eleições de 2026, né, sendo uma disputa bem polarizada, bem bagunçado, né, e ele vai falar um pouquinho sobre a visão de que o acionista da empresa Brasil, como é que ele se coloca diante desse quadro polarizado, né, quais são as medidas que ele tem, qual o pensamento que ele carrega, o que ele defende. Então eu vou deixar o senhor Gerson falar, dispensa a apresentação, né? Olha, nós temos visto aí muita conversa, muitas discussões, acusações de toda ordem. Entretanto, a gente não percebe, eu não consigo perceber, e olha que eu sou uma pessoa muito atenta e não faço críticas vãs quando eu critico alguma coisa porque eu vejo que ela é relevante. E o que acontece é que estamos falando muito fora do foco central do problema. O problema do povo brasileiro é grave, precisa um esforço fantástico, mas se fala muito de coisas acessórias que nós vamos debater aqui e verificar que elas são realmente apenas para tirar a nossa atenção daquilo que é principal. Perfeito. Eu acho muito válido, né, a gente conversar, porque não sei se o senhor pensa da mesma forma, mas quando eu penso que eu converso com alguém, eu tenho a oportunidade de enxergar a situação pelos olhos daquela pessoa, né? E eu acho que isso foi perdido em algum momento no nosso cenário político, porque a gente não tem mais essa capacidade de qual é a sua opinião, por mais que não seja a minha, mas é a sua, então ela tem um valor. E às vezes, né, a gente se permitindo ver pelo olho do outro, a gente percebe algumas coisas que, O que você fala é muito interessante, que é a empatia. sim, A empatia é você perceber lá na tribuna qual é realmente a demanda do povo, o que ele está precisando de fato, e apresentar soluções, não soluções a partir de intenções, mas soluções a partir de um projeto que ele vai detalhar em seus pontos principais, mas dando tempo, prazo e indicadores de desempenho. Eu vou pegar o governo assim e vou entregar ele assim. Então, nós vamos ver depois a caminhada como se deu. Então, falar, acusar e atacar e criar apenas atritos que são estéreis e não leva a nada e que estão distanciados do principal problema, isso aí é apenas para dispersar a atenção do foco principal. perfeito. E a gente vê que é como se fosse uma estratégia de marketing, né? Transformar a corrida política em um reality show, No reality show. ao invés de ser propostas. Então, isso significa que nós, no Brasil, não temos uma democracia. Temos alguns aspectos democráticos da nossa forma de república, mas essas formas elas não estão representando exatamente as mazelas do povo brasileiro. Elas representam interesses diversos, trabalhando entre si e se cada vez mais se incorporando, podendo chegando até uma ditadura que bateu na trave, quase que aconteceu de fato, e isso significa que nós estamos perdidos fora do foco e é o que a gente pretende, como sendo acionistas da empresa Brasil, olhar isso, trazer para o foco e resolver a base daquilo que precisa ser resolvido. Porque enquanto não for resolvido, a conversa vai ser repetida eleição após eleição. Perfeito. Falando, né, em uma dessas cortinas de fumaça, na sua visão, senhor Gerson, como é que o senhor enxerga, por exemplo, agora, é claro que a gente teve um momento de guerra, que a gente ainda está, né, mas mais recente, aquela questão de discussão, né, sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre quem vai ser indicado ou não, sobre se eles têm uma lisura ou não. Como é que o senhor enxerga isso daí? Porque virou também um cabo de guerra político, né? Bom, vamos por parte. Existem várias formas de ver problemas. O que acontece? Vamos imaginar que a República nossa ela está sendo construída como um grande barracão sem nenhuma estrutura calculada, com suas telhas, com suas janelas bem colocadas de uma forma que os ventos passam e mexem na telha. Aí você diz, ó, tem que consertar a telha, mas a estrutura está sem nada, a telha vai, aí desaba uma parede porque houve uma enchente e aquilo desabou. O que acontece com isso? A gente fica tratando dos reparos
dos reparos, quando o foco principal não é atacado. É verdade o que está sendo dito? É verdade. Nós tínhamos um Tribunal Superior Eleitoral e, e de Justiça muito bom, quer dizer, garantidor da ordem e da. E apresentaram a esses juízes que já estavam ganhando um excelente salário, tinham excelentes condições, por uma oportunidade de, aguçados pela ambição, meterem a mão numa cambuca que já estava preparada para ir depois enfraquecer o próprio judiciário. É ambição, é fraqueza humana e aquilo que era uma estrutura quebrou a espinha dorsal. Isso é um detalhe, mas é um detalhe que é consequência de outras coisas que vêm antes disso. Então, não adianta consertar e reparar, temos que criar uma infraestrutura, ou seja, os fundamentos, os pilotis, onde você pousar essa casa para que ela fique firme, para depois consertar essas questões de reparação. O fundamento fraco. Ou seja, os principais problemas do povo brasileiro não estão sendo atacados nessas eleições. Só por curiosidade, né, esses principais pontos, esses pilares já foram abordados algumas vezes pelo senhor, né? Várias vezes, e nunca custa repetir, né? Acontece o seguinte: o último brasileiro que quis fazer do Brasil uma república tecnológica, um império tecnológico, naquele tempo era império, é o Pedro II. Foi expulso do país porque os latifundiários que produziam as commodities que o Brasil vendia queriam continuar com uma escravidão, mesmo depois da abolição, e estenderam ela de forma não oficial. Lá para cá, esses valores desses capitalistas têm se multiplicado e tentado ser disfarçado de muitas formas, mas ele queria que todas as tecnologias novas fossem usadas no Brasil, pelo Brasil, e que o Brasil dominasse essas tecnologias para também participar do concerto do mundo. Então, o principal problema do Brasil, eu vou falar aqui, vocês vão ter uma certa dificuldade de fazer a relação entre o que está acontecendo de ruim e o que eu vou falar, mas eu vou explicar e vocês vão entender bem. O principal problema do Brasil é o atraso tecnológico nacional. Nós estamos usando tecnologias novíssimas, mas somos adestrados a usar essa tecnologia. Essa tecnologia não é feita por nós. Nós estamos comprando caro essa tecnologia, enriquecendo países que fizeram o que o dever de casa, que nós não fizemos, e então nós estamos percebendo que estamos gastando dinheiro com coisas que não produzimos e nosso povo sente esse esvaziamento tecnológico. Isso daí é uma coisa até interessante, chega a ser até um fato triste, né? É uma curiosidade. Em uma pesquisa que eu estava fazendo um dia desses, eu vi que não todos, mas uma parcela dos brasileiros gastam mais dinheiro em aposta, jogo do bicho, mega, essas coisas assim, do que em educação. E aí acaba que, né? Essa libertinagem da facilidade de pessoas que não têm nenhuma condição social e ganham benefícios e apostam esses benefícios e se colocam numa posição altamente vulnerável, isso é um crime que dá grande lucro para os que praticam esse crime, mas não podiam ser liberadas essas questões dessa forma que foi, esse cassino a céu aberto e disponibilizado a todas as pessoas. É triste, né? Porque realmente são os mais vulneráveis que acabam sendo as vítimas. Mas, enfim, como a gente estava falando, né, sobre essa dinâmica meio conturbada, meio problemática, né, um caos, eu queria ver com o senhor, porque, né, o senhor já até falou que no Brasil é assim, entra a direita, aí corta os gastos, aí faz alguns sacrifícios, tira algumas benesses, né, sociais, e aí vem a esquerda, promove alguns confortos, algumas assistências, um cuidado mais próximo, aí vai, compromete teto de gasto e fica nessa brincadeira de vai e vem, né? E na visão do senhor, agora essa eleição de 2026, alguns comentaristas e tudo mais estão dizendo que a América do Sul estão se voltando mais à direita. Na visão do senhor, como é que vai ser essa situação? Olha, a direita, eu sou da direita. Eu sou da direita. A direita é uma coisa que realmente pode ser praticada segundo Deming. É uma técnica. Ou seja, o Estado mínimo. O que é Estado mínimo? É você privatizar tudo e só
controlar. Agora, as agências controladoras são agências controladoras que funcionam. As agências controladoras aqui no Brasil são políticas. E agora nós estamos vendo que a Light passou décadas atrasado de alinhar os seus recursos de fornecimento de energia ao aumento da população, à construção de prédios, e agora tem que fazer um esforço sobre-humano para poder remendar essas coisas todas, porque as agências são falhas. Mas eu vou dar o exemplo da Argentina. A Argentina usou durante muito tempo um governo que era um governo progressista, aqueles que gostam de tentar resolver no governo todas as situações do povo, que é uma coisa que também não dá certo. E a sequência de governos progressistas afundou o país numa série de dívidas que realmente são reais e aconteceram. E qual foi o remédio? Ir para a direita. E o que está acontecendo na direita? É claro que quando não se fala muito em Argentina, porque no momento não se interessa, não é interessante falar sobre ela, porque ela é um cartão negativo da direita. Mas não é porque a direita está errada, é porque a direita, como plano de governo, também não funciona. O que é preciso para a direita funcionar bem? Primeiro você tem que resolver um PIB do país, porque o PIB tem que ser bom para uma direita forte. Tem que ter uma distribuição de renda palatável, quer dizer, dentro de uma faixa reduzida de distância entre o mais rico e o mais pobre, e tem que ter um povo majoritariamente com nível superior. Aí a direita encaixa. Mas para construir isso aqui, a Coreia levou 30 anos, a Singapura 20 anos. São projetos que são projetos técnicos de engenharia social e econômica. Perfeito. E eu acho que tratando desse tema, a gente vai voltar para um que, pelo menos eu acho que é um dos pontos fundamentais, que é a visão de longo prazo. A gente fica degladiando porque o jeito é a esquerda, porque o jeito é a direita, porque o jeito sou eu, não, eu estou certo, você está errado. Enfim, é uma briga. E a gente não vem para o lado que é visão de longo prazo. É impossível a gente ter uma mudança grande sem a gente estruturar uma visão de longo prazo, né? Por exemplo, eu vejo o Brasil usando tecnologia de ponta, toda importada. Vamos ter a seleção brasileira, ela está meio desacreditada, mas agora ela vai entrar em campo. Mas quando ela entrar em campo, a camisa dela está com uma marca que é de uma empresa estrangeira pagando lá. O calção, a chuteira, a bola, é tudo dos outros. Já ganharam o campeonato só com que eles estão faturando esse dinheiro que estão lá. Por que não tem marca nossa lá? Sim. Essa é a resposta que precisa ser respondida com cuidado para que a gente entenda. Eu acho interessante aqui no Brasil que quando se fala na ascensão da pobreza, aqui se pensa logo em socialismo, você pensa logo em coisas assim do tipo ideológico. Quando é um desafio técnico. Sim. O Brasil tem potencialidades e cada região tem outras potencialidades que, se forem estudadas, analisadas, essas potencialidades, para ela, aparecem oportunidades de negócio. Mas tem que tomar cuidado, porque quando eu vejo uma coisa que me dá assim, uma tristeza profunda, um grupo de jovens de Minas Gerais conseguiu fazer um desenvolvimento tecnológico maravilhoso, incluindo robótica, incluindo internet das coisas, incluindo inteligência artificial e etc. Pronto. Eles estão lá e vão disputar um desafio nos Estados Unidos, o que diz que nós temos condições de criar tecnologia. Nós estamos criando tecnologia. Pode ser até que elas ganhem, e pelo que eu vi na pequena demonstração que eu observei, eles têm a oportunidade de ganhar. E agora? Quando eles voltarem, imaginemos que eles ganhem. Eles têm chances. Eles vão ser homenageados, vão receber uma medalha, o Brasil vai se sentir feliz que tem jovens promissores no campo da tecnologia. Mas quem vai contratar esses jovens? Empresas estrangeiras. O governo não tem um projeto de startup para segurar esse... Porque não podemos imaginar que Disneylândia foi feito em 3 anos, em 2 anos. Foi quase falências, mas o governo sustentou porque ela tinha a visão de futuro e sabia que aquilo ali ia depois render muito dinheiro e ia fazer uma internacionalização de negócios, inclusive de bonequinhos, etc, etc. Então, o governo sustentou. Não existe possibilidade. Coreia. O que a Coreia tem de socialismo? É capitalismo puro. Usou uma reengenharia da sua própria situação
política e econômica da sua própria gestão. O que tem em Singapura? Digo socialismo, nada. Mas aqui, se começar a falar que porque é comunista, porque é socialista, é porque é nada. É porque nós temos oportunidades de negócios que tem que ser preservada por uma política governamental que garanta que essa oportunidade vai ser aproveitada por uma empresa nacional que será suportada enquanto até pegar no breu, quer dizer, até que ela consiga se estruturar para internacionalizar os negócios. Por que a classe média da Coreia é uma classe média forte, segura, que tem realmente um status fantástico? E a pobreza da Coreia é uma pobreza, Digna, né? digna. É isso, a palavra certa é digna. É uma pobreza que faz parte. Nem todas as pessoas têm um cognitivo alto, vão fazer atividades menos lucrativas, mas vão ter uma vida digna de cidadão. Sim. E aqui a gente fica falando do judiciário quando o nosso precisamos criar fundamentos. Nós temos que ter o nosso basement, a base, a estrutura, o alicerce, para depois consertar a janela, depois nós vamos consertar o telhado, porque essa casa não cai mais, essa casa só vai prosperar. Eu acredito que até diante desse ponto de vista do senhor, seria certo a gente sintetizar dizendo que o que a gente enxerga de reflexo, tanto no STF, quanto nos nossos políticos, quanto em todas as esferas públicas, são uma consequência de um método mal estruturado, né? Você pode gravar meia hora de Congresso Nacional. Uhum. Você grava lá aquilo que eles estão falando. Você grava meia hora do Congresso da Coreia. Uhum. Compara os comportamentos, compara os assuntos, compara as atividades. Vamos ver que isso aqui é tudo um festival. Uhum. Eu, inclusive, até compartilhando, esses dias eu tive a curiosidade de assistir, né, o TV Senado, TV Câmara, e realmente é uma coisa triste de se assistir. Nós temos os melhores jornalistas do mundo, possivelmente. Eu admiro muitos deles e aprendo muito com eles, mas eu sinto que muitas vezes eles distorcem o próprio pensamento para servir ao órgão que patrocina o negócio dele, quer dizer, a profissão dele. Parece que fica uma casa assim, até eu conheço desde garoto uma pessoa que se dedicou à fofoca e institucionalizou a fofoca. E foi o Léo Dias. O Léo Dias eu conheço de garoto, eu conheço o pai dele. E eu acho até interessante, o pessoal brinca, ele faz fofoca e está ficando rico com fofoca. Está tudo certo. Ele achou o nicho dele e desenvolveu e faz aquilo com muita naturalidade. Agora, fazer isso na política, fulano disso, Beltrano aquilo, aquela coisa que pessoal que está sempre falando de coisas, fugindo do problema do povo que está lá na base da pirâmide. É como em um colégio, né? A gente tem uns momentos de intervalo diferente, as criancinhas elas ficam brincando, acusando, implicando, enquanto os mais velhos ficam falando, poxa, semana que vem tem trabalho, tem prova, vamos desenvolver o projeto. A sociedade madura, né? O Brasil já tinha condição, porque é um povo sem instrução, mas é um povo com saber tácito muito grande. Sim. Já passou por 250, passou por ditadura, passou por direitas e esquerdas. Muito resiliente, né? E tem que agora entender qual é a alternativa lógica, científica, técnica, não de sermos usuários de tecnologia. Isso é adestramento à tecnologia. Nós temos que ser criadores e com royalties, com propriedade industrial, só assim nós vamos ter uma classe média forte. Perfeito. Porque a classe desses países que a tecnologia está desenvolvida, a classe média tem um status de classe média mesmo. Não vive aos sustos, nem aos trancos e barrancos. Sim. A classe pobre tem uma posição digna, porque nem todo mundo vai ter competência para fazer grandes empregos e disputar cargos sofisticados da sociedade, mas o cargo ali, como o país recebe, além da exportação, o conhecimento volta em forma de dinheiro, eles têm condição de ter um salário adequado para viver. Eu acho que isso daí é muito importante, porque nessa visão de polarização, muito se fala sobre o pobre ter dignidade mediante auxílio, só que não é assim. Não.
A igreja tem essa dificuldade de achar que a caridade é importante, mas quando se fala da estrutura para resolver a situação do pobre, ela imagina isso como um processo político. Não é um processo político, é um processo técnico. Cada região tem a sua vocação, cada região tem as suas potencialidades. Essas potencialidades podem ser desenvolvidas. Agora nós estamos com terras raras, vendidas como se fosse areia. Verdade. Quer dizer, se eu tenho terra rara, eu tenho que estatizar, não deixo estatizar. E por que eu tenho que estatizar? Porque eu tenho que pegar essa terra, minimamente eu tenho que dar um acabamento primário nela para poder vender. Porque eu já vou começando a engatinhar no desenvolvimento da tecnologia até que eu faça o chip. Aí o meu chip vai ter diferenciado do mundial. Aí, se eu faço um chip diferente do mundial, tem que ser sustentado até que a minha empresa brasileira se internacionalize e comece a vender. Mas isso vai ao encontro de muitos investidores do Brasil, investidores pesados que comandam a nossa política e que são de outros países. Sim. E uma visão de longo prazo muito bem arquitetada. E uma visão de longo prazo muito bem arquitetada. Quer dizer, é um projeto de país, é um projeto de nação. Que nós não temos. Então, falamos da janela, falamos da coisa que está tudo caindo, e vai lá e remenda, e vai lá e remenda, e vai lá e remenda. Temos que trabalhar na base. E, né, para a gente fechar aqui essa conversa, que eu acredito que foi muito rica, né? Como é que o acionista da empresa Brasil pode se valer dessa ideia de beleza, vamos resolver a miséria, mas não é com assistencialismo, é com geração de valor, geração de riqueza, gerar mais emprego, mais oportunidade, evoluir tecnicamente, aproveitar as forças e fazer com que o operário, porque uma sociedade não é feita nem só de cientista, nem só de CEO e nem só de operário. Entretanto, a sociedade, para ter harmonia, o operário precisa viver dignamente, tão digno quanto um CEO. Claro que não tendo acesso às mesmas coisas, né? Obviamente, mas precisa ao mínimo. Um lugar minimamente civilizado. Sim. Isso aí é importante, porque as competências não são... Sim. Têm o mesmo potencial. Sim, mas como é que os acionistas podem fazer isso dar certo? Os acionistas têm que provocar, uma reengenharia. A reengenharia é uma mudança radical na política e na forma de se fazer política nesse país. Eleição, por si só, não é democracia. Você vai escolher alguma coisa que não vai resolver de fato aquilo que precisa ser resolvido, é apenas faz de conta, teatro, um jogo de interesses individuais, coisas de jogos entre... Não existe 30 ideologias para termos 30 partidos. Isso aí é conversa mole para boi dormir, no sentido de garear verbas do Tribunal Superior Eleitoral. Gente, se não fizermos isso, eu estou tentando vender essa ideia. Precisamos fazer o quê? Um grupo. Esse grupo vai começar como? Pretendo começar esse grupo com um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp vai começar a conversar, além das conversas que nós fazemos de uma forma geral, nós vamos trabalhar esse grupo dentro de propostas que a gente vai levar para que ver se algum partido político... Nós não podemos ser políticos, porque senão nós vamos entrar num jogo que já existe. Nós temos que ser ideológicos naquilo que acreditamos para fazer um partido perceber que essa forma é uma forma de usar isso como diferencial dele. Porque os partidos socialistas, eles são protetores, eles são aqueles que querem resolver as questões no nível de tempo de governo, do período de tempo de governo. Ora, a Argentina está sendo a industrialização negativa, desindustrializada. E o que significa isso? Tem empresas, até empresas que não são brasileiras, mas que atuam no Brasil, que estão voltando da Argentina para o Brasil, porque ninguém está comprando lá, porque não tem dinheiro. O Milei está pedindo empréstimo para pagar empréstimo. E isso é o fim do mundo, porque ele não está desenvolvendo riquezas. Queria fazer prospecção debaixo da neve, em lugares de preservação, para vender como commodities areias valiosas, tecnologicamente valiosas. Então é isso. Quer dizer,
E, felizmente, tem um caso assim, por exemplo, eu não tenho preconceito contra nenhuma forma de proteína. Eu não tenho preconceito. Toda forma de proteína vale a pena e tem o seu valor. Pode ser uma tradição ancestral, que a pessoa comeu um tipo de animal que eu não costumo comer. Mas agora, a Argentina, que tem a melhor carne de boi semi-confinado, que é a melhor picanha do mundo, está tentando substituir, porque ninguém consegue comprar nos preços que tem agora, por carne de burro. Olha o ponto que está chegando a uma nação. Aí não é uma questão de cultura, não é uma questão ancestral, é uma questão de não ter opção. Mas e a esquerda? Não vai resolver também. Então, nós vamos sentar e fazer a coisa na forma de engenharia, de técnica, de economia, olhando potencialidades, agora não deixando a potencialidade escapulir para empresas de outro país. Isso vai ser uma briga de cachorro grande, uma briga dura. Não estou convidando as pessoas para a vida fácil, não, porque os interesses são muito grandes. Todas as marcas fundamentais que fizeram sucesso, inclusive a que está voltando da Argentina agora, a Brastemp, é agora de uma empresa estrangeira. Eles querem comprar tudo, eles não querem deixar nada para a gente. E nós precisamos ter marcas, propriedade intelectual, royalties. Temos que ter ganhos de coisas que têm inteligência embutida e que só nós temos essa inteligência e garantimos essa inteligência até que o outro faça uma melhor, a gente vai tentar superar. Então a briga começa a ser na área tecnológica. Com a área tecnológica resolvida, você vai ter recurso para os mais pobres e vai ter recurso para a classe média, daquela média mesmo, que tem o conforto possível do mundo pode oferecer para uma pessoa que trabalha e pode ter o seu ganho e conquistar o seu conforto merecido. Muito interessante tudo o que o senhor falou, e eu aproveito até para fazer um apelo, né? Todo mundo que está assistindo não precisa acreditar no que a gente está falando. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, quem está assistindo o vídeo pelo menos tem, e vocês podem pesquisar e devem pesquisar. Tudo aquilo que foi dito, pesquisa. Não foi aquilo que foi apresentado aqui? Deixa no comentário, de forma respeitosa, né? Porque muita coisa a gente consome e às vezes uma informação vem de uma forma, o jornalista passa de acordo com a visão dele, mas o ponto é, todo mundo é livre e deve pesquisar para se informar e orientar a visão de mundo de uma forma realista e pragmática. Né? Que esse é o ponto. A palavra pragmática você usou maravilhosamente bem. O brasileiro, em termos políticos, ele não consegue ter uma visão pragmática. E qual é o meu sonho? Agora é o meu sonho. Aqui eu posso tranquilizar vocês que tudo que eu trago aqui é fato consumado, mas benefício da dúvida só me orgulha se vocês fizerem, porque eu gosto de quem duvida e gosto de que me confronte com a civilização, uma forma civilizada de confrontar, porque é na discussão que nós crescemos, porque a ideia também não é uma ideia estanque, ela tem que estar em movimento e de crescimento, e a ideia que se fecha, ela fica estacionada. Mas o que é o meu sonho dourado? Meu sonho dourado é formar um grupo. Esse é o nosso objetivo mais imediato. E que grupo é esse? Um grupo de WhatsApp. Um grupo que queira discutir esse país sem fulanizar, sem botar culpados, mas perceber que ele tem potencialidades que os de fora percebem aqui e não falam nada, porque eles querem pegar as nossas melhores cabeças, nossos melhores talentos, nossas melhores pessoas de destaque na academia e em resultados para levar para eles. E nós vamos ter que ser egoístas e vamos ter que ter projetos para que nós abracemos esse pessoal e demos ele vantagens competitivas e comparativas com os adversários, para que eles fiquem aqui e formem startups, que formem companhias de pesquisa, de desenvolvimento, e que sejam apoiados, porque eles vão trazer os recursos que nos faltam para fazer essa reforma geral que nós estamos falando. Pela primeira vez no Brasil, nós estaríamos voltando para aquilo que nos interessa de fato. E eu tenho essa confiança, não tenho a vaidade de ser no meu tempo, porque eu também estou com uma certa idade, não tenho a pressa de querer que isso se resolva da noite para o dia. Eu só quero perceber que vamos ter um grupo e esse grupo vai se adensando aos poucos, e vamos trocando ideias e aprendendo em conjunto até que a gente chegue ao resultado final
que é o Brasil que a gente quer. Então, Sr. Gerson, esse sonho pode se tornar realidade. O grupo já está criado e o link está aí na descrição desse vídeo. Se você quiser comentar e agregar de forma séria, de forma civilizada, de forma pragmática, dar ideias de como transformar esse Brasil em um país melhor e digno, não só para a gente, mas para os nossos filhos, netos e próximas gerações, você, por favor, entra nesse grupo, compartilha com a gente seu conhecimento, a sua visão e vamos enriquecer essa discussão, essa conversa sobre política no nosso país. Nós, brasileiros, temos chance. Nós, brasileiros, podemos ser iguais aos melhores países em tecnologia do mundo. As redes sociais transformou tudo num espaço aberto onde todos nós, aqueles que mais ambicionam, podem encontrar condições e caminhos para atingir um objetivo fundamental: ser proprietário de tecnologia. Porque só sendo proprietário das tecnologias e internacionalizando essas tecnologias, recebendo os dividendos como eles recebem, quando nos empurram os carros que eles fazem, como eles empurram os telefones que eles nos fazem, nós vamos ter marcas e vamos ter sucesso mundial com as nossas marcas, porque elas serão, de fato, diferenciadas em valores tecnológicos. E isso a gente é campeão. A gente é campeão que interessa. Podemos ser campeão do mundo no futebol, podemos ser campeão do mundo nas óperas urbanas, que são os desfiles de escola de samba. Nós somos campeões mundiais em todas as questões que a gente quiser ser. Mas não deixar de ser pragmático e de ser campeão mundial naquilo que mais interessa: conhecimento. Perfeito. E com isso a gente finaliza, né? Antes de passar aqui as últimas palavras do Sr. Gerson, agradeço a presença de cada um, agradeço o comentário que vocês vão deixar, agradeço o like, deixa o like se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike, mas deixa o motivo pelo qual você não gostou, o que você discorda, o que você complementa. E vamos, né? O interesse aqui, eu acho que é legítimo. O Sr. Gerson tem um interesse de ver um Brasil melhor. E não é melhor para ele, é melhor para a gente. É melhor para você, é melhor para sua família, é melhor para mim, para minha família. E não é da forma com que ele vê hoje, mas é da forma com que ele vai se desenrolar e se tornar cada vez melhor. Obrigado. Sabe as palavras, Daniel. E você fique sabendo que seja um comigo no grupo, não nos importemos quantos somos no total, quem tem a condição de avaliar o que está dizendo dentro de uma realidade pragmática, tenha confiança no futuro, porque nossos filhos, nossos netos merecem que nós transformemos esse país para eles, porque eles terão uma vida igual a dos países desenvolvidos que nós tanto admiramos e aprendemos com eles. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.